A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título: Todos nós enfrentamos gigantes. E o texto se conta no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. E a palavra do Senhor nos fala desta maneira: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meus amados, hoje eu quero falar de Davi e dos seus gigantes que ele enfrentou. No entanto, meus irmãos, eu quero falar o seguinte, perguntar por que Davi levou 5 pedras se só havia um gigante, um Golias. A Bíblia diz que um filisteu por nome de Rafa foi o pai de 5 gigantes. Segundo os teólogos, alguns teólogos falam que todos aqueles gigantes estavam ali na guerra. Então, para cada gigante havia uma pedra. Glória a Deus por isso. Meus amados, Davi era o caçula da família de Jessé. Eu posso dizer que nas famílias brasileiras, os caçulas são sempre os mais queridos, os mais paparicados, os mais privilegiados, os mais honrados. Porém, meus amados irmãos, na família de Davi, a coisa era diferente. Não era bem assim. Davi era o último da fila. Ele era o último que sentava à mesa. Quando sentava, geralmente não esperavam por Davi. Ele era aquele que estava distante, levando as ovelhas da família para os pastos, para as águas. Glória a Deus. Ele era aquele rapaz que fazia as tarefas dos que os seus irmãos nenhum queriam fazer. Então ele ia e fazia. Ele cuidava das ovelhas, por isso vivia isolados da família, dos irmãos, da casa. O assunto dessa mensagem, meus amados irmãos, vai falar da guerra entre o povo de Israel e os filisteus. Nesse assunto nós vamos ver o gigante desafiando a Israel e ao próprio Senhor, ao Todo-Poderoso. E no versículo 5 desta palavra diz que aquele gigante trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Quer dizer, ele estava bem preparado para a guerra. Em 1 Samuel 17, 6, 7, lá falam a palavra do Senhor: E trazia grevas de bronze por cima dos pés e o escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer, meus irmãos, com certeza que Golias metia medo em qualquer um. Quem fosse lutar contra Golias, ele teria medo. Ninguém queria lutar contra aquele monstro, Pois bem, porque o aspecto de Golias era terrível, amedrontava qualquer um soldado. Se alguém olhasse para ele, com certeza corria, se escondia, não queria conversa para enfrentar Golias. Todos os soldados de Israel, observem bem, todos os soldados de Israel temeram e se esconderam com medo de Golias, lá em 1 Samuel 7:11, todos, inclusive os irmãos de Davi também. Por 40 dias o gigante insultou a Israel. Ele ia lá, insultava, mas no 40º dia, Deus ouvia as orações do seu povo e encheu Davi com o seu espírito. Bendito é o nome do Senhor. Deus encheu Davi
do Espírito Santo. Então, alguém cantou mais ou menos assim, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu luto, eu oro como Davi. Eu canto, eu luto, eu venço como Davi. Glória a Deus. E o hino vai por aí adiante, né? Olha, amados, Davi ouviu as ameaças do gigante. E então ele ficou indignado. Ele ficou bravo. E ele perguntou, lá no versículo 26 fala: que farão, Davi perguntando, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E lhe responderam: o homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Glória a Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que o Senhor já havia ungido e enchido o pequeno Davi do seu espírito. Então Davi falou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Deixa eu fazer uma pausa na mensagem para te dizer algumas verdades. Olha, amados, Davi se encheu de Deus. Antes dele falar, antes dele lutar contra o gigante, ele se encheu de Deus. E assim ele foi enfrentar o gigante. Nós temos que enfrentar o nosso gigante também. Eu e você temos gigantes que nós estamos lutando, estamos enfrentando. Nós ouvimos os gritos dos gigantes que nos cercam. Os gigantes estão por aí a todo momento, gritando, nos desafiando, né? Que gigantes são esses, pastor? A falta de dinheiro, por exemplo, é um grande gigante. Nós olhamos aí, alguém fala, está faltando dinheiro, né? A falta de emprego, a falta de roupa, as enfermidades que chegam, o aluguel, muitas vezes já vencido, as contas que nós temos que pagar, todas essas são gigantes. Tudo são gigantes que nós temos que enfrentar, né? Nós temos que vencer esses gigantes. Outras vezes, os gigantes são, primeiro, as crises no casamento. Segundo, as calúnias que nos levantam. Terceiro, os vícios que não conseguimos deixar. Quarto, a pornografia que teima em não sair. Quinto, um passado que não podemos mexer, nem tocar, nem pensar, né? Às vezes, meus irmãos, recuamos como os guerreiros de Israel. Porém, é hora de fazermos como Davi. Sabe o que Davi fez? Deixa eu lhes ensinar. Ele, Davi, usou o nome de Deus, o nome do Senhor. Hoje, meus amados, diante das lutas que enfrentamos, não usamos o nome do Senhor, mas Davi usou. As lutas chegam e nós nem lembramos que somos crentes muitas vezes, né? Não usamos o nome do Senhor. Mas Davi, ele falou, primeiro, o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Salvar a honra de Israel queria dizer, ele estava usando a palavra do Senhor para salvar um povo, um rei, um nome, né? Segundo, né? Davi queria saber, meu irmão, qual era o seu prêmio. E segundo, quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse gigante? Quem é este problema para desafiar o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo do Deus Todo-Poderoso? Terceiro,
diante de Saul, Davi falou: o Senhor, ele usou o nome de Deus, o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das garras do filisteu. Olha, quarto, meus irmãos, Davi falou a Golias, né? Olha só o que Davi falou a Golias: eu vou a ti em nome do Senhor. Não era em nome de Saul, não era em nome do seu pai, não era em nome dele próprio, era em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, glória a Deus. Hoje mesmo, olha o que ele diz aí, hoje mesmo o Senhor, quem? O Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, glória a Deus. Toda a terra sabia que há Deus em Israel, toda aquela terra, e Davi dizia, né, para que todos saibam que em Israel tem um Deus, né, que há Deus sobre Israel. Sétimo, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva. O Senhor é Deus, ele salva, não com espada e nem com lança. Davi não tinha espada nem lança. Ele disse: porque o Senhor, né? Porque do Senhor é a guerra. Glória a Deus, é do Senhor, não é nossa, não é do homem, não é do pastor, não é de ninguém, é do Senhor. E ele continuou: e ele vos entregará na nossa mão, né? Davi usou sempre o nome do Senhor. Quem usa o nome do Senhor, meus amados, é vencedor. Em todas as nossas lutas, em todos os nossos problemas, alguém vai fazer um teste, alguém vai fazer uma prova, diga lá: eu vou a ti, problema, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo em nome do meu Senhor, do Deus de Israel. Glória a Deus. Os soldados não falavam em Deus. Aqueles soldados, mesmo sendo do povo de Israel, eles não falavam em Deus. Todavia, tudo que Davi falou foi em nome de Jeová. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Amados, mesmo que o gigante seja imenso na nossa frente, para Deus, ele não é nada. Ele não vale nada. Ele não significa nada. Glória a Deus. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus que vencemos o gigante. Não podemos ter os nossos focos nos gigantes. Não, o nosso foco não é no problema. Não, o nosso foco deve ser no Senhor. Louvado seja Deus. Os soldados viam Golias, mas Davi olhava e via o Senhor. Ele via a vitória. Glória a Deus. O grito de vitória de Davi foi: eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor. Davi marchava e falava, cantava lá o grito de vitória: eu vou a ti em nome do Senhor. Amados, vamos falar ao problema, vamos falar ao monte, vamos falar ao gigante: eu vou a ti em nome do Senhor. O Senhor dos exércitos, meus amados, é perito em dar vitória aos que não têm nenhum vigor. Ele é perito em nos dar vitória. Quando Davi foi enfrentar Golias, Israel dizia: adeus, Davi. Alguém deve ter falado: adeus, Davi. Foi um prazer te conhecer, rapaz. Né? Outros dizia: Davi, você foi um bom rapaz. Quer dizer, ninguém tinha esperança que Davi iria vencer a vitória, né? Outros diziam assim: até o dia de juízo, Davi. E eu digo uma coisa: muitos brutamontes que estavam ali vendo, eles cobriram seus olhos com medo e com vergonha, enquanto o jovem Davi saía para enfrentar a morte na certa. Davi, meus amados irmãos, contra Golias, era como uma moto bater de frente com uma carreta carregada, cheia, pesada. Assim era Davi
bater em Golias. Davi, meus amados, escolheu 5 pedras lá no ribeiro. Ele desceu. E quem desce alcança vitória. Desceu, pegou as pedras e lançou a primeira pedra com extrema pontaria. Não foi preciso lançar a segunda. Ele guardou as outras 4. E aquela primeira pedra bateu no gigante e o gigante caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, use a sua fé e você também vai derrubar os seus gigantes. Os gigantes que aparecerem em sua frente, vença ele pela sua fé. O gigante do divórcio, por exemplo, vença pela fé. Não vai entrar na tua casa esse gigante chamado divórcio. O gigante da depressão vai recuar, não vai entrar na tua vida. O gigante do alcoolismo não vai te tocar. O gigante do fanatismo, o gigante da insegurança, da mente poluída, o gigante do pecado, o gigante do medo, todos irão cair no nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos, meus amados, que encarar vários tipos de gigantes. É o gigante da rejeição, é o gigante do fracasso, é o gigante da vingança, é o gigante dos remorsos. Mas devemos saber que não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Alguns teólogos questionam que na vida de Davi não houve milagres. Não houve cego enxergando, não houve um mar se abrindo, não veio uma carruagem de fogo lá do céu, não desceu fogo do céu, não e tanta coisa. Nada disso aconteceu. Por quê? Por que aconteceu que nada de milagre aconteceu na vida de Davi, pastor? Porque, meus amados irmãos, Davi era o milagre, glória a Deus. Ele era o milagre. Meu irmão, você que está me ouvindo, você é o milagre. Você é o milagre. Portanto, eu te digo, quem se concentrar nos gigantes cairá, será derrotado. Quem se concentrar em Deus, os gigantes que se levantam contra ele, é quem irão cair no nome do Senhor nosso Deus. Enquanto Davi olhava para Deus, os seus gigantes caíram. Mas quando ele olhou para o outro lado, ele deixou de olhar para Deus, ele teve as suas derrotas. Se Davi tivesse olhado para Deus no caso de Batseba, teria evitado vários problemas. Se ele tivesse olhado para Deus quando Joabe lhe afrontou, teria evitado problemas. Se Davi tivesse olhado para Deus quando mandou contar o povo, teria evitado problemas. Davi não consultou a Deus no caso de Absalão, por isso ele teve um grande problema. Tudo isso, meus amados, indica que todos nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor em tudo na nossa vida. Em João 15, versículo 5, Jesus falou: porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Uma coisa é estarmos cheios de Deus e outra coisa é estarmos vazios de Deus. Quando estamos cheios de Deus, surgem os problemas. Todavia, nós não nos abalamos. Os gigantes nos atacam, mas nós não estamos nem aí. Uma coisa é certa: cada luta que passamos temos a sensação de ser maior que a outra. Eu imagino a alegria de Davi após a grande vitória contra Golias. Talvez ele pensasse: agora eu terei vez na casa de meu pai, Não vou precisar mais de apacentar as ovelhas. Porém, as mulheres o homenagearam de um modo que Saul não se agradou, Desde então, Saul perseguiu o seu mais ilustre soldado. A partir dali, o gigante aumentou de tamanho, para Davi, pois ele não poderia tocar no rei, Pois bem, então Saul perseguiu muito Davi,
Pois bem, e a cada perseguição, mais o gigante crescia, né? E eu digo, quem ajudava Davi, mesmo sem querer, era morto por Saul. Saul odiava Davi e ao mesmo tempo o temia, né? O temia. Pois bem, um dia Saul mandou o seu servo matar Davi na sua casa. E Mical soube e mandou ele fugir. A partir dali houve perseguição de Saul para Davi. Enquanto Saul teve vida, enquanto Saul era rei, ele tentou matar Davi. Porém, Deus nunca deixou Saul tocar no seu servo. Então, amados, ouçam bem, Saul se tornou o maior gigante que Davi teve que enfrentar. Eu quero dizer, meus irmãos, que Satanás jamais vai deixar de nos perseguir. No entanto, se você estiver olhando para Deus, jamais será derrotado. Deixa eu concluir. Amados, Davi teve que lutar contra vários tipos de gigantes. Ele enfrentou os gigantes que estavam ao seu lado, mas não lhe obedeciam. Aqueles que estavam ao seu lado ali eram seus amigos, era quem estava ali ao redor, mas não lhe obedeciam. Ele enfrentou os gigantes que viviam falando mal dele e queriam o seu lugar. Foram vários. Ele enfrentou as nações que queriam, né? Eram inimigas de Israel. Davi enfrentou. Todavia, meu irmão, Deus sempre esteve com o seu servo Davi. Sempre ele esteve com Davi. Deus sempre esteve com Davi. Deus sempre lhe deu vitória. Mesmo quando Davi errou, o Senhor teve misericórdia e lhe perdoou, né? Em Atos 13, 22, o Senhor testemunhou sobre Davi e disse: achei a Davi, quem estava falando era Deus, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Portanto, meus irmãos, Davi era amigo de Deus. Amados, nós temos que lutar e vencer os gigantes que surgem diariamente na nossa vida. Os gigantes que surgem em nosso caminho estão aumentando a cada dia. Porém, nós temos que ter ânimo para lutar e vencer. E mesmo que sejamos perseguidos, presos, mortos pelo Evangelho, a nossa vitória é quando chegarmos no céu. Deixa eu te dizer, deixa eu te falar, Deus está cuidando do seu povo. Deus está no controle de tudo, Ele é Deus. Sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Em breve iremos ouvir o som da última trombeta. Os crentes fiéis irão subir ao encontro do Senhor. Portanto, meus irmãos, sabemos que a igreja é vitoriosa. E se você faz parte da igreja do Senhor, o teu endereço eterno será o céu. Deus te abençoe. Deixa eu orar por ti. Pai amado, abençoe este irmão, esta irmã que está ouvindo esta mensagem. Ajuda ele, ajuda a sua família, ajuda o seu lar, abençoa ele em tudo, dê vitória a ele em todas as suas lutas. Pai amado, seja com ele, esteja com ele assim como tu estiveste com Davi. Eu te louvo em nome de Jesus. Pai amado, glória a Deus. Meus irmãos, eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, aqui em Fortaleza. Se inscreva em nosso canal. Qual é o canal? Amigos do Pastor Vicente. Mande esse vídeo para outros. Deus vai te abençoar.